Fala, investidores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui e se vocês lembrarem no vídeo passado eu disse que provavelmente o preço do Bitcoin ia corrigir ali entre 99 e 98 mil, que era o intervalo que eu estava de olho. Então aconteceu, ontem o mercado fez esse movimento. Vamos descobrir então se agora a gente realmente vai voltar a subir ou se a gente ainda pode continuar caindo, o que vai acontecer e a dominância do Bitcoin, como será que ela tá? Será que tem algumas alts boas para já se posicionar? Então, vamos dar uma olhada nisso. Bom, então a gente já inicia aqui com o Bitcoin. O que a gente tem no gráfico? Bom, no mensal tá muito bonito aqui. A gente tem, como sempre, preço entrando aqui nessa Fair Value Gap, indo para cima. Ela já tirou liquidez aqui, recuou um pouco, mas ainda tá uma bela, bem bonita aí pro final do mês. Tem 3 dias ainda. Quando a gente joga no semanal, a gente vê que tava aqui tudo muito apertado, tirou a liquidez, veio para cima. Essa vela não foi uma das melhores velas, mas também não diz muito no semanal, a não ser que provavelmente a gente pode continuar indo para cima. Quando a gente joga no diário, aqui as coisas mudam um pouquinho. Aqui a gente via que o preço estava sendo apertado, principalmente depois que ele tirou a liquidez aqui do topo com essa vela. A gente via que o preço aqui estava sendo espremido nessa região. Então o pessoal estava fazendo o quê? Colocando liquidez nessa região. Então toda essa região é um intervalo de liquidez e abaixo desses fundos aqui. E eu mencionei que a gente viu que ele entrou no Fair Value Gap mensal, que ele tá querendo subir. O momento de mercado dele dentro do ciclo é para continuar subindo, então não fazia tudo, o macro não fazia sentido o preço do Bitcoin começar a cair sem parar, sendo que ele já acabou de caiu lá para os 90, 89 mil, porque ele visitou a Fair Value Gap mensal, então não faz sentido cair tudo isso de novo. Então essa região aqui a gente chama de pernada fake, porque não é uma pernada que não tem Fair Value Gap, é uma pernada lotada de liquidez. Então isso aqui estava para ser tirado. O preço veio ontem, tirou toda a liquidez, a gente conseguiu. Lá na comunidade a gente conseguiu pegar essa região aqui de compra. Então a gente comprou bastante nessa região, altcoins, Bitcoin. E agora o preço está começando a subir. Qual que é a maior preocupação aqui? Nessa queda, o preço acabou formando essa Fair Value Gap de queda aqui, bearish. E o preço tá tocando agora e tá querendo rejeitar. Claro, ainda tá no início do dia, tem 11 horas ainda para ver o que vai acontecer, mas por enquanto não tá tão bonito que ele tá tentando rejeitar essa região. O que eu gostaria de ver para sentir uma firmeza no mercado. Essa vela passando bastante ela e fechando além dela, fechando além desse Fair Value Gap. Então, se hoje o dia terminar aqui no 103, 104, tranquilo. Provavelmente agora, depois de ter tirado liquidez aqui, a gente vem tirar essa liquidez, ou seja, o preço continua subindo. Só que se ela começa a fechar com muito pavio aqui nessa região, começa a voltar mais para baixo, é um sinal de alerta que a gente pode acabar ou caindo um pouco, lateralizando aqui, ou a gente pode acabar vindo visitar de novo a região dos 97 mil aqui. Então, jogando no 4 horas, eu não me preocupo muito com o 4 horas, porque tá bonito. Ele deixou uma Fair Value Gap um pouco pequena, mas não tem problema, porque ele deixou uma Fair Value Gap nessa região e deixou uma Fair Value Gap nessa região. Então a gente vê que o preço deixou duas Fair Value Gaps nessa alta de 4 horas, invalidando essa Fair Value Gap e essa Fair Value Gap. Isso é ótimo para o preço. Então a gente vê que o maior desafio realmente está aqui. Mas a gente já tem mensal, semanal, 4 horas a favor, 1 hora também está a favor da alta. O único time frame que não tá, que tá metade para alta e metade para baixa é o diário. Mas tudo indica que provavelmente a gente vai continuar subindo. Então qual seria o próximo movimento esperado? Se eu venho aqui mais ou menos numa hora, o que eu vejo de novo? O preço apertando, mesmo ele já entrando nessa Fair Value Gap aqui, ela não foi capaz de empurrar o preço para cima, então eu vejo que o preço está apertando essa região. É bem provável que a gente venha tirar esse fundo ou venha nessa região aqui. Então, provavelmente o preço venha, né, visitar de novo essa região para começar a subir, tirando esse topo aqui que está cheio de liquidez. Não é um topo bom, um topo que fala, pô, agora vai começar a reversão. Dificilmente. Então, eu espero algo mais ou menos nesse sentido para realmente vir fechar. E fechando bonito o diário de hoje, continuação de alta. Inclusive, para o pessoal lá da comunidade, eu passei essa operação ontem. A gente tinha essa Fair Value Gap de 4 horas, de 1 hora, que estava fazendo todo sentido o contexto dentro do mensal, semanal, diário. Então, a gente passou essa operação, a gente conseguiu
pegar mais ou menos nessa região, um pouquinho antes dela entrar na Fair Value Gap, porque a gente não sabia exatamente se ela ia chegar na Fair Value Gap ou não, a gente pegou um pouquinho antes, ela entrou no nosso preço e já começou a ir a favor. Então, hoje o preço, daqui a pouco a gente já vai colocar em break-even, então não tem nenhum problema, nada que me indique que realmente vai começar. Então, se o preço começa a cair aqui, a gente diminui o risco, zera a operação, fica bem tranquilo, porque a ideia é que o preço não venha mais para baixo, o preço volte até aqui no 102, 101, 1.800 e comece a subir, só tirar essa linha preta mesmo. Então, até aqui tá muito tranquilo. E quando a gente olha para esse topo aqui em cima, principalmente numa hora dá uma noção melhor pra gente, a gente vê aqui, ó, liquidez, liquidez, liquidez nessa região. Aqui, muita liquidez. Então a gente vê que aqui, do 109, quase 110, basicamente, né? Nesse intervalo aqui, a gente está lotado de liquidez. Muita liquidez. Então, tudo isso aqui vai ser tirado em breve. E a gente já não tem motivo para continuar caindo, porque já foi o liquidez que estava aqui embaixo já foi toda tirada de uma vez. Então, a gente tem pouco incentivo para o preço vir para essa região e muito incentivo para o preço vir para essa região, ainda mais levando todo o contexto do mensal, semanal, diário, 4 horas e o ciclo de mercado que a gente está vivendo. Então, tá bem tranquilo, sem muitas preocupações. Inclusive, eu peguei um print aqui lá da Academia Invest, né? O grupo, e a gente passou. Ontem foi um dia muito bom para a gente se posicionar. Quem conseguiu aproveitar aí tá de parabéns. A gente conseguiu comprar algumas criptos. E aí o pessoal que tinha Link, Aave, Magic, Uni dentro da carteira, a gente levou para fazer algumas pools de liquidez, utilizando empréstimo para alavancar os resultados ali e aumentar nossa taxa de retorno. A gente também abriu algumas opções e a gente vendeu bastante put ali também. Então a gente criou caixa em Bitcoin, criou caixa em Ethereum. Depois a gente pegou as altcoins que a gente tinha na carteira, fez um empréstimo, pegou esse empréstimo, fez pool de liquidez pensando num trade mais rápido e acumular caixa. Além de a gente estar comprando tudo no provavelmente fundo que a gente espera. E aí a gente também passou a operação aqui, então foi um cenário completo. Conseguimos usar pool de liquidez, opções, fazer trade, comprar, fazer um DCA bom. A gente já conseguiu aproveitar bem ontem o dia de queda. Olhando para a dominância do Bitcoin aqui, a gente vê de novo, é bom a gente relembrar essa dos 3 meses, porque é o nosso guia principal nesse caso. Então a gente vê que aqui é uma região onde o preço tocou, depois ele deixou 2 vezes pavio, então é uma região forte. A gente ainda tem 2 meses ainda, então essa vela pode mudar muito. Provavelmente eu acredito que o preço a dominância do Bitcoin não vai subir muito mais além disso, e que o alvo principal está aqui embaixo, então a gente vai ter esse intervalo todo. Se o Bitcoin saindo daqui para cá já gerou ali na região de novembro, já gerou uma out-season de 1 semana, 2 semanas ali, mas muito forte. Imagina quando o preço sair daqui até aqui. Eu não estou nem considerando o preço vir aqui embaixo, nessa região que tem muita liquidez. Estou considerando só esse intervalo aqui, que já é um intervalo ok, é um intervalo positivo aqui. A gente vai ter um movimento muito forte no mercado e aqui provavelmente vai ocorrer a out-season, que o pessoal tá falando que não vai ter, mas tudo indica que vai ter. O gráfico indica que vai ter, a própria noção de como funciona o mercado diz que é para ter, então tá bem tranquilo. Quando a gente olha o mensal de novo, ele entrou na Fair Value Gap aqui, junto com a Order Block aqui, tá indo para cima, mas deixou muito pavio. Aqui ele tá lutando ainda para descobrir o que vai acontecer com ele aqui, então tá um pouco meio estranho ainda. A gente joga no semanal, já começa a ficar um pouquinho mais preocupante, porque ele acabou deixando essa Fair Value Gap, ele fechou, pode ser que dê uma atrasada maior na out-season, então a gente tá vendo, tá deixando pavio aqui, provavelmente a gente pode acabar tendo um retorno para essa Fair Value Gap, aí isso empurra de novo para cima, e aí se realmente for ter, ele empurra para baixo, senão ele vem um paviozão aqui, tirando qualquer coisa que tenha, qualquer tipo de liquidez que tenha aqui em cima. Se a gente olha no diário, eu fico um pouquinho mais convencido disso, porque vou deixar marcado aqui, se a gente olha o diário, tá exatamente acontecendo isso. Olha como o preço
desde que ele começou a subir praticamente, a gente não tem Fair Value Gap em lugar nenhum. Desde aqui de baixo no diário, a gente sobe sem Fair Value Gap, a gente está subindo, o preço está funilando, tá tirando liquidez, ó, tirou liquidez aqui, aí tirou liquidez aqui, tirou liquidez daqui, tirou liquidez desse topo aqui. Então ele vem tirando liquidez dessas regiões e vem deixando muita liquidez aqui e aqui embaixo, inclusive, também, porque é um movimento fake inteiro sem liquidez. Então a gente pode acabar vendo o preço voltando aqui. Pode ser que encoste aqui e suba, ou pode ser que ele encoste e comece a descer, que eu acho que é o mais provável de acontecer. Então, Alt Season provavelmente vai acontecer quando ele superar. Quando ele vier aqui, a gente vai estar possivelmente iniciando. Se a gente vir e superar para baixo essa Fair Value Gap do semanal, provavelmente a gente começa a Alt Season. Se não, essa Fair Value Gap aqui. Se não, a gente ainda vai ter mais alguns meses, pode ser semanas ou meses, mais parado, mas não acontecendo nada de novo. Mas pensando em algumas moedas, por exemplo, o pessoal tá falando muito, Ethereum morreu, Ethereum não vai para frente, Ethereum... Não precisa se preocupar, a Ethereum ela tá muito bonita, ela fez um corpo muito bonito aqui, ali em novembro, deixou essa Fair Value Gap, ela entrou na Fair Value Gap e já tá reagindo positivamente, demora, isso aqui não é uma reação de 1 dia, 2 dias, só que leva alguns dias, algumas semanas para ir reagindo. Aí a gente vê aqui no semanal, não tem medo nenhum, risco nenhum. A gente vê que toda essa queda aqui não formou uma Fair Value Gap, pelo contrário, tá com uma cara muito forte de só uma correção. Inclusive, aqui até aplica o conceito de daquelas pernadas fakes, né, só de liquidez, que a gente vê que daqui até aqui o preço subiu sem deixar Fair Value Gap. Ele voltou buscando uma Fair Value Gap próxima aqui. Ele tocou, tava um pouco sem força para conseguir subir. A gente olha no diário, tá formando liquidez nessa região e nessa região. Aqui pode ser que não tenha motivo para vir, mas pode ser que acabe. E esse paviozão veio para tirar toda essa liquidez dessa região. E provavelmente a gente pode acabar vendo uma tentativa, se o Bitcoin começar a subir, uma tentativa de vir aqui para cima. O único problema dela é essa Fair Value Gap igual ao do Bitcoin. Mas se o Bitcoin superar, provavelmente o Ethereum vai superar e vai começar a buscar essas liquidez que tem aqui e aqui. São as principais regiões de liquidez. Então, o Ethereum está bem tranquilo. Outras moedas, por exemplo, a Polkadot, mesma coisa, subiu muito em novembro, porque novembro foi aquela queda, né? Lá no Dominance do Bitcoin. Tá esperando provavelmente acontecer de novo. E aqui a gente vê o preço entrando numa Fair Value Gap mensal. A gente joga no semanal, de novo, uma queda no semanal sem deixar Fair Value Gap. Aqui no diário, ontem foi o dia que ele entrou, tirou a liquidez de tudo dessa região. Pode ser que ele enrole mais um pouquinho aqui, mas provavelmente ele continue subindo. A gente olha no diário, tirando essa possível Fair Value Gap, tem uma pequenininha aqui também, né? Tem essa possível Fair Value Gap que pode ser formada hoje. Tem essa pequena Fair Value Gap, mas tirando isso, você vê que essa região inteira, por exemplo, é uma região cheia de liquidez, que não tem Fair Value Gap, não tem nada, e essa região já foi testada, então a gente tem muita liquidez. Então a gente está formando muita liquidez acima, dentro de um ponto muito bom para compra. Então, quando a gente pensa em risco-retorno, a chance dele continuar caindo é bem menor que a chance dele começar a subir e buscar essa liquidez. Porque DOT e Ethereum são moedas grandes. Igualmente, a Uni. Quando a gente olha a Uni, mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tem essa Fair Value Gap, o preço entrando aqui, joga no semanal, caiu sem deixar uma Fair Value Gap, joga no diário, ele veio um pouco mais rápido, porque ele estava formando liquidez nessa base, e deixou liquidez aqui. E o topo está cheio de liquidez também, essa região. Então aqui tem bastante liquidez, aqui tem bastante liquidez, e tinha bastante liquidez aqui, junto com a Fair Value Gap mensal. O preço veio rapidinho aqui, ele começou caindo um pouco mais lento, mas aí ele formou essa Fair Value Gap igual o Bitcoin, igual o Ethereum, nesse dia em específico, entrou, e agora o desafio dele é só vencer essa Fair Value Gap, que aí ele tem chance de voltar rapidinho aqui, nessa região. Então a gente tem um intervalo todo para se aproveitar desse movimento, e é o que eu tô falando. Se a gente pensa em risco-retorno, poxa, adquirir nessa Fair Value Gap mensal, sendo que a gente já não tem muito incentivo para continuar caindo, enquanto a gente tem muito incentivo para voltar subindo, num momento que a gente pode estar para pensar
numa altcoin season, pode fazer sentido, porque a Link no mensal, ela estava desempenhando muito bem, fez uma vela de preparação, é um pavio grande, relativamente feio, mas não tem problema. Era uma vela de preparação para entrar no Fair Value Gap, ela entrou no Fair Value Gap e já começou a subir, querendo buscar essa região aqui de topo. Se a gente joga no 3 meses, não tem nada para parar o preço, e provavelmente ela vai formar uma Fair Value Gap aqui, e se tudo der certo, ela vai começar a subir e vai deixar esse Fair Value Gap para trás, que é uma coisa muito positiva. Então a gente vê que no 3 meses dela, entrou numa Fair Value Gap, parou, tá criando outra Fair Value Gap. Isso aqui é o supra-sumo do Order Flow, que ele tá seguindo e tá mostrando que tá muito forte. A gente olha no mensal, tá a mesma coisa. Veio, criou Fair Value Gap, também nessas regiões. Voltou, tirou essa região fake, caiu sem deixar Fair Value Gap, entrou lá no 3 meses, parou deixando Fair Value Gap, voltou, testou, tá querendo subir. Você joga no semanal, mesma coisa das outras. Caiu sem deixar Fair Value Gap, apertou um pouco o preço, aqui provavelmente ele fez uma limpa. Se a gente vir aqui um pouco no diário, o que aconteceu? O preço subiu muito rápido, aí aqui ele começou a apertar, tá com liquidez nessa região, tinha muita liquidez aqui e um pouquinho aqui. O preço veio, tirou exatamente a liquidez aqui do fundo, tirou essa liquidez aqui, agora ele tá decidindo pro lado que ele vai. A gente joga em 4 horas, ele tá caindo bem levemente, porque provavelmente ele tá esperando a decisão do Bitcoin. Se o Bitcoin começar a cair, ele vai cair. Se o Bitcoin começar a subir, provavelmente ele vai começar a seguir o Bitcoin. Mas esse movimento, ele já ignorou 2 Fair Value Gaps, então isso é bom, mas não é tão bom assim que ele não deixou uma Fair Value Gap. Se a gente joga numa hora, pelo menos numa hora tá bem bonito. O preço vindo, voltando, sobe, Fair Value Gap. Aqui nessa região, ele ainda não testou. Então pode ser que nesses próximos tempos a gente veja o preço voltando só para entrar nessa Fair Value Gap, para depois subir. E essa região tá cheia de liquidez, principalmente aqui, ó. Se a gente olha quantos pavis para cima ele vai deixando na queda. Ele tinha essa Fair Value Gap que foi testada já, então ela já foi desabilitada. Tinha essa região aqui de order block que também foi testada e desabilitada. Então a gente só tem essa região. Provavelmente ou ele já começa a subir, se o Bitcoin começar a subir, ou ele vai passar aqui embaixo, nessa região, vir para os 23,56 e começar a subir. Então a gente tem um caminho muito bonito aí, tanto para Link, para Uni, para Polkadot, para Ethereum, para o Bitcoin em si. Então não é um momento que, na minha visão, eu me preocuparia. Eu falei para o pessoal da comunidade, alguns ficaram um pouco indecisos, um pouco com medo. Falei, poxa, esse é o momento certo de aproveitar. Quando você abre os grupos dessas coisas, de cripto, de mercado, essas coisas, você vai ver um monte de gente falando, a altcoin morreu, a altcoin é ruim, segurou a altcoin porque quis, porque não sei o que, é só Bitcoin, não sei o que, aí quando o Bitcoin dá essa corrigida, o pessoal fica, é porque o Bitcoin morreu, é porque o Bitcoin não sei o que, tá difícil, não sei. Esse é o momento, é o melhor momento, porque a gente tá juntando análise do gráfico de 3 meses, a narrativa trimestral, mensal, semanal, 4 horas, o diário tá um pouco indeciso, mas 4 horas, 1 hora, com a dominância que tá mostrando que provavelmente vai ceder em breve, não sei quando, pode demorar, pode ser daqui 1, 2 dias, pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui 2 meses, mas que ela tá mostrando muita fraqueza, ela tá. Então a gente tem uma dominância mostrando fraqueza, o Bitcoin mostrando força para continuar subindo, ou seja, vai empurrar o mercado cripto para cima. Muitas criptos num ponto excelente de compra após uma incrível demonstração de força. Eu não consigo me preocupar com isso. É só sentar e esperar, porque vai acontecer. Fica tranquilo, não precisa se preocupar. Depois daqui 1, 2 meses, voltem aqui para a gente conversar para ver o que aconteceu. Vamos descobrir se realmente a gente teve uma altcoin season, a gente começou a ganhar dinheiro, ou o mercado inteiro entrou em bear market e só o Bitcoin subiu um pouco e tudo depois ficou corrigindo e nunca mais voltou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que está desesperado, não sabe o que o mercado está acontecendo. Será que vai continuar caindo? Vamos ver. Então essa é a minha análise, é a minha posição e são as coisas que eu e os meus alunos a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.